Piscando, rodando. Bom dia. Olha só, esta manhã, que carrancuda. Manhã de quarta-feira. Bom dia. Bom dia a nós. Bom dia, meus amores. Amo vocês. Até mais tarde. Espero que não muito mais tarde hoje, né? Hoje é quarta-feira. Hoje é dia 1º de agosto de 2018. Já se foi o mês de julho, em meio às correrias. O mês das férias das crianças. Um mês de trânsito um pouquinho menos ruim. E retomamos o curso. Agosto chega com essa frente fria bem no meio. Não que a temperatura esteja muito anormal em relação ao período. Mas com essa umidade um pouco maior, que não é mal-vinda, né? Vamos deixar claro. O ar está limpo, a umidade relativa do ar está segura, está num nível seguro, não prejudicial à saúde. E não dá para reclamar depois de mais de 2 meses sem uma razoável chuva, sem uma mudança mínima climática nesse veranico que a gente ganhou aí nas últimas várias semanas, né? Chegamos a ter 28 graus, 29 graus de temperatura em vários e vários dias. Cheguei a voltar para casa em pleno inverno, sem blusa de frio, sem jaqueta. Não é normal. Por mais que esse país seja um país tropical, né? Eu estou na parte sul deste país tropical. Vamos lá. Hoje eu tenho um dia corrido e pesado. Corrido por algumas reuniões, alguns entendimentos aí. E pesado pelo final do dia. Opa, agora que eu vi, não tinha arrumado aqui minha aranhinha. Aranha é esse elástico aqui. Ontem à tarde, à noite, né? Chegando em casa, eu tive que esqueci de comprar o milho pra mulher, pra fazer os bolinhos de milho dela aí. E se tudo der certo, vender bastante. E aproveitei e passei no açougue e já trouxe as carnes, que hoje também não sei se eu vou conseguir assar. Ah, esqueci.
Esqueci de tirar do congelador. Pedi pra patroa tirar o frango, tirar o franguinho do congelador. Nem sei, viu, sinceramente, se eu vou tirar. Vamos ver. Vamos ver. Eu não sei como vai ser, eu já comentei com a Glaucia ontem. Não sei que horas que a gente vai fazer essa dispensa da Francisca. Porque pode ser que eles esperem o final do expediente mesmo. Aí me ferra. Porque pra mim vai ser ainda mais doída essa rescisão aí. Porque depois da rescisão ela ainda vai ter que me passar algumas coisas. Alguns processos, me passar como é que estão os entendimentos, né? Não sei se eles já têm um novo selecionador, alguém aí já contratado, enfim. Não sei, efetivamente eu não sei. Não sei se eles confiam que eu possa fazer, eles estão redondamente enganados. Esquece. Vamos ter que correr para contratar, né? Ou se eles já contrataram, não sei. Enfim. Então é por isso que tá tudo meio nebuloso, meio indefinido para eu saber como vai ser, principalmente esse final de dia, né? Eu não sei se eu consigo chegar a tempo de fazer valer, acender a churrasqueira e vender alguns espetos. Eu não posso abrir mão desse fluxozinho de caixa que me gera o churrasquinho. Então vamos ver. Hoje vai ser uma longa viagem, né? Com essas figuras aqui na minha frente. Vai ser mais longa do que eu penso. Nossa, passando no Bom Dia São Paulo, um acidente feio. Aqui em Carapicuíba, o carro atravessou a pista às 5 da manhã de uma avenida, cruzou a pista e foi para o outro lado e pegou em cheio uma moto. Um casal estava na moto, o casal morreu na hora. O cara não aconteceu nada. E quer que eu te mostre o que é Brasil? O detalhe é que arrebenta tudo. Todo o resto pode ter sido uma grande fatalidade. Mas não identificaram ainda a moça porque roubaram a carteira dela. Roubaram a carteira da moça. Roubaram a carteira da morta. E aí a gente pede desculpas ao planeta, né? Desculpa aí, cara, a gente deu errado, a gente não entendeu e tá tudo errado e pronto, acabou. Mano, tá um friozinho chato, aquele é o pior tempo que existe. Porque esse tempo é longo, não é aquela chuva forte e rápida. Isso aqui é longo, isso aqui fica o dia todo, isso perturba, isso deixa o chão escorregadio. Queima a nossa visibilidade aqui, capacetes de moto não tem limpador de viseira, né? E eu, sem vergonha nenhuma, vou diminuir bastante a velocidade no corredor. Bem-vindo ao trânsito normal da época, né?
Posso te dizer que ainda não é um trânsito tão mais pesado como a gente já pegou aqui, porque a crise foi se agravando e o desemprego ainda é muito alto. O desemprego é tão alto nesse momento, é tão feia essa questão do desemprego no Brasil, que tem gente e uma enorme parcela dos desempregados que já não constam mais nas contagens de desempregado porque não procuram mais, que não estão cadastrados em nada, não mandam currículo para nada. Passou agora um golzinho, veinho, marrom, que estava colado um adesivo atrás escrito: "Sou filho do rei". Eu sei o que ele quer dizer, mas eu quero tirar um sarro. Eu quero. Tá? Deixa eu brincar. O Roberto Carlos não está tratando muito bem os seus filhos? O rei Roberto? Ou Elvis Presley não deixou uma boa quantidade de posses para o rapaz? Enfim, não dava para deixar passar, né? Filho do rei. Mas tudo bem. Essa parte é perigosa. O pessoal lembra que ali na frente vai ter o excesso de veículos na direita para sair da Raposo no Bombeiro. E aí começa a pular para cá. E tem gente que também lembra que vai ter que ir para lá. E aí quer pular para a esquerda, né, para a direita. Aqui a gente está no inverno normal, nada de muito errado. Nesse momento, né? Tava um inverno totalmente invertido aí, né? Como eu já falei. Mas eu já falei também sobre essa temporada terrível de temperaturas extremas no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos, sofrendo com um calor absurdo de 48 graus de temperatura ambiente. No Colorado, por exemplo, incêndios que já mataram tanta gente na Europa e na Califórnia, por exemplo. Tempo seco, muito calor. Um deslizezinho, uma bituca de cigarro, como costumam dizer, e é verdade. Bitucas de cigarro começam muitos incêndios. Que merda, né? Eu que fumei durante tanto tempo, nos últimos anos eu tomei uma relativa consciência e estava sendo bem mais cuidadoso no trato da minha bituca, né? E aí eu vou falar do misticismo rapidinho, porque primeiro é aquele lamento, já falei sobre isso, daquele bispo ortodoxo grego que disse que essas catástrofes na Grécia, todas essas mortes, são uma resposta divina, uma resposta de Deus, aquele que é amor, sabe? Pela Grécia ter eleito um primeiro-ministro ateu. É o pior Deus que a gente poderia criar. É o pior de todos. É o Deus hipócrita, é o Deus malvado, daquele pior do que um vilão de filme de ficção. Porque no fundo ele é um vilão de filme de ficção. E agora eu estou convivendo com a viseira embaçando constantemente aqui, né? Mas volto aqui, eu só lamento que tem gente que aceita. E é o mesmo, tá? Vamos deixar muito claro que é o mesmo Deus, tá? É o mesmo Deus da Bíblia, é o mesmo Deus que fez tudo aquilo lá. É aquele Deus que muda de personalidade de acordo com o contexto.
que a gente sempre tem, os líderes religiosos sempre vão ter a desculpa de que o contexto é diferente. É literal quando quer e é no contexto em outro quando quer. E aí, graças a isso, tudo é especificamente verdadeiro, tudo é 100% legítimo e a gente continua vivendo uma sociedade, principalmente ocidental, a base moral de um livro amoral. Que pena, que merda, que bosta. Mas enfim, uma hora cai a ficha, uma hora cai a ficha. Provavelmente não será na minha geração, mas eu espero que alguma semente floresça mais rapidamente aí, a ponto de deixar as pessoas mais livres e em condições de entender a valorização humana, o conceito da bondade como uma questão humana e não abstrata. O contexto da fraternidade, o contexto da caridade como uma questão pura e simplesmente humana e não uma questão religiosa, uma questão de cunho, como é que se fala? Nossa, aqui tá tudo sossegado, né? Uma questão de cunho, e que não seja uma questão de cunho base num conto de fadas cruel. Enfim, vamos torcer, vamos esperar. Eu acho que é natural que isso aconteça, só acho que vai demorar. E acho que pro outro lado, porque tá para surgir uma guerra mais efetiva nessa questão religiosa básica. Vai haver uma guerra, na minha opinião, uma guerra bastante feia, do conceito religioso contra o conceito não religioso, contra o conceito racional, contra o conceito secular. Eu acho que essa será a próxima batalha religiosa que teremos. E ela vai ser bem difícil. Porque eu tomei um tombo aqui uma vez. Porque ela vai... que medo, meu Deus. Uma sensação que eu tava tombando a moto. Porque ela vai ser uma mistura de todo esse ceticismo contra uma coisa que parece que os irrita muito, que é o fato de você não querer aceitar essa verdade e agir naturalmente sem o condão religioso, sem o condão dogmático, né? Isso irrita muito essas pessoas. Isso realmente deixa essas pessoas muito putas, porque eles sabem o perigo que é deixar um secular racional desenvolvendo a sua ideia livre e tranquilamente. Eles sabem que a capacidade humana, intelectual, vai evoluindo a ponto de quebrando gradativamente os dogmas e, quem sabe, quebrando a cada dia em maior velocidade esses dogmas. Então vai ter um momento em que esses grupos radicais religiosos, quaisquer que sejam, eles vão entrar num conflito básico, unidos contra o secularismo, unidos efetivamente contra o racionalismo, unidos contra o humanismo puro. Isso já está acontecendo num conceito político. Eles estão tentando dominar as fontes políticas, as bases políticas dos países, principalmente em desenvolvimento, como o Brasil e países latino-americanos, porque sabem que isso lhes garante uma sobrevida. Nem só uma sobrevida, mas um progresso realmente, um crescimento, né?
O mundo se tornando mais desigual dá a oportunidade de uma crendice e uma sustentação de bases religiosas maiores. Então há interesse também dessa parte a se manter no poder através dessa política da desinformação, política da ignorância, a manutenção da ignorância que faz a manutenção das religiões. Já se entende que a Islândia, já se entende que a Finlândia, já se entende que a Noruega, já se entende que a Suíça e demais, mais uma meia dúzia de países que a cada dia que adquirem uma maturidade maior, uma evolução intelectual e social maior, se desligam, se desprendem de conceitos religiosos. E já se entendeu que se isso prevalece, obrigado, Golzinho. Se isso prevalece, é uma tendência. Esse aqui perdeu o retrovisor. Então ele está no meio da rua de boa, né? Provavelmente tenha sido moto, mas agindo desse jeito ele gosta muito da ideia de perder retrovisores, né? Não se trata de ser certo tirar o retrovisor, mas induz ao erro, né? Induz ao erro. A culpa não é dele se alguém arrancou o retrovisor dele. A não ser que ele tenha colocado o retrovisor dele num caminho básico de alguém que não pôde desviar. Mas eu queria dizer outra coisa. Eu comecei essa conversa para falar outra coisa, enveredei por um caminho. Tem a ver com o que eu vou falar, mas muito pouco. Se você olhar alguns meses atrás, aí eu tenho um vídeo sobre uma tal de fundação Cacique Pedra Branca, Cacique Pena Cobra Coral, Cacique Cobra Coral. Me chamou a atenção nesse dia que eu falei sobre isso, que esses caras, esse instituto foi contratado pela família real britânica algumas vezes. Na última vez agora, no casamento do tal do príncipe Harry, o filho da pobre Diane. E isso colocado numa matéria séria. Não era uma matéria sensacionalista, não. E depois, consultando, vimos que eles são respeitados aí em níveis governamentais muito fortes. Eles têm uma linha de ação que dizem ser capazes de modificar o tempo, de limpar o tempo num dia. É assim, é um evento que será ao ar livre e você contrata eles para garantir a boa temperatura, o clima bom, enfim, o conforto dessas pessoas. Eles dizem que agem com ciência e espiritualidade. Isso é realmente a coisa mais interessante que a gente pode encontrar. É igual o espiritismo, que se diz ciência, né? Porque caminha junto com a ciência, explica fenômenos científicos. Não. Mas voltemos aqui, não vou discutir espiritismo, kardecismo, nem nada disso. E eu
particular, em todo o meu tempo, que não foi curto, que eu convivi com o espiritismo kardecista, nunca vi nenhuma linha espiritualista que não trabalhe com o conceito de caridade. E esse instituto não me pareceu ser um instituto que fale na caridade em algum momento, tá? Mas eles tentam até usar esse discurso da caridade, dizendo que eles, através da ajuda dessa entidade espiritual, esse tal cacique aí, que eles enviam essa instabilidade para lugares que precisam. E aí, quando a gente vê todo esse sofrimento, mortes, toda essa situação terrível que o hemisfério norte está passando agora, com incêndios, com clima seco, com calor com cara, deixa aqui, acho que é a ambulância, né? Deixa a ambulância passar. Com tudo aquilo que está acontecendo, tantas mortes, tanta destruição, tanta infelicidade, e a minha pergunta alguém foi lá perguntar para o Cobra Coral e seus representantes por que ele não pode influenciar nisso? Alguém foi lá do governo grego para ir chamá-los para, arruma aqui e tal, ninguém me chamou? Não, né, não foi. Porque sabe o que acontece com o conceito místico? Ele arruma a explicação como bem entende. E eu adianto o que aconteceria se a gente fosse lá questioná-los, se a gente fosse lá falar com eles. Assim, escuta, gente, poxa, vocês têm esse poder. E isso tudo está acontecendo e vocês estão vendo, e vocês, como guardiões do tempo, né, com esse poder de controle de clima, tempo, chuva, vocês não foram capazes de mover uma palha em prol dessas pessoas? E eu me antecipo ao dizer que sei qual é a resposta que esse tipo de gente vai te dar. Ele vai falar que são os desígnios de Deus, é o destino, que Deus escreve assim ou assado por linhas, assado ou assim. E isso me revolta profundamente, profundamente. Eu queria ter acesso, só para poder falar aqui, não para nada, mas para poder falar aqui sobre isso. Sobre quanto uma instituição dessas cobra. Quanto uma instituição dessas cobra para uma família real para poder fazer isso? Sabe? Eu queria poder ter acesso a isso só para perguntar assim, cara, então por que não se juntou uma família real, um governo dos Estados Unidos e mais alguns países de poderio econômico grande para poder pagar lá para eles, né? Poxa vida, né? Eles têm o poder do tempo. Eles garantem o resultado. Eles garantem. Eles se intitulam proprietários desse poder. Eles vendem dessa forma. A propaganda deles é essa. Em tal evento nós fizemos isso, em tal outro evento, em tal outro evento. Então, cara, assim... essa mística, essa troça, né? Troça, isso é piada mística, que as pessoas caem, que continua contaminando a nossa cabeça
em pleno 2018, de que alguém realmente vai lá e muda um tempo. Esquece, cara, esquece. Quando eu analiso por esse lado e fica mais fácil para mim fazer isso, pela minha liberdade, que eu posso amanhã descobrir que está completamente errado e mudar, não tem importância nenhuma. Eu quero, inclusive, que isso se perpetue do meu pensamento ser maleável a ponto de poder desprezar o anterior sem orgulho. Eu acho isso salutar, útil, mentalmente útil, inclusive. Mas quando eu consigo analisar dessa forma, eu lamento e deixo muito claro que, pronto, mais um mistério desvendado, ou seja, não é o que eles estão dizendo, porque não pode ser. Sabe, catástrofes climáticas sempre aconteceram. E quando elas acontecem, você que se diz senhor do tempo, ou com algum poder sobre o tempo, sobre o clima, sobre a temperatura, sobre o clima em si, você não pode fugir dessa responsabilidade, já que você ganhou para poder para poder você ganhou dinheiro, você ganhou exposição, propaganda, quando o que você diz ter feito deu certo. Então, não fuja na hora que não deu certo ou na hora que alguma coisa tem a ver com o seu negócio. Não fuja. E esse é o argumento, porque os argumentos dogmáticos, eles normalmente terminam com uma covardia. Eu estou indo bem devagar aqui, porque isso aqui é paralelepípedo. Terminam com uma covardia. Que a covardia foi Deus que quis, contra os desígnios de Deus, ninguém, e assim por diante. Ou seja, enquanto está dando certo, eu tenho poder. Quando não está, foi Deus que não quis. E aí fica fácil, né? Aí fica muito fácil. Sabe, aquela teoria, o jornal o Bom Dia Brasil, terminando uma reportagem de uma senhora, de uma moça que pegou grávida, que pegou carona num caminhão e o caminhão sofreu um acidente grave e essa moça morreu e ela acabou tendo um parto espontâneo, a criança nasceu. E aí, só pode ter sido um milagre a criança sobreviver. E o milagre da mãe morrer, isso não é infelicidade suficiente para você ser justo intelectualmente, porque isso é injustiça intelectual, isso é desonestidade intelectual. Sabe, é isso que não pode. É isso que não pode você usar dois pesos e duas medidas. Seja no mínimo coerente, no mínimo. E como ser coerente com religião? É fé. É realmente só fé. E alguém fica orgulhoso de dizer que é pela fé. As pessoas não entenderam como o argumento da fé é pobre, fraco, como diminui o homem, como o argumento da fé desvaloriza. Desvaloriza o bem maior que é a nossa intelectualidade. A fé me reduz a um boi, me reduz a um gado, me reduz a um... Bom dia, meninas. A fé me reduz
a um animal irracional. Não, cara, não. Ninguém, nenhuma teoria, pseudo-teoria, tem o direito de diminuir a minha intelectualidade, de tirar o poder da minha inteligência, que é tão pouca. Não pode. Tá bom, gente? Até mais, tô atrasado. Tudo de bom.